Ao longo da história cinematográfica, incontáveis franquias surgiram até mesmo para os gostos mais duvidosos. E mesmo sendo massacradas pela crítica especializada pelas mais variadas razões desde seus primeiros volumes, ainda assim, suas atuações canastronas, efeitos especiais de péssima qualidade ou roteiros esburacados conseguiram conquistar uma legião de fãs, seja pela pouca exigibilidade do público ou mesmo pelo elemento nostálgico que tais obras provocam em suas vidas. Esse apreço fervoroso por tais obras faz com que estas, mesmo sendo esquecidas com o tempo e categorizadas como filmes B, ainda assim contenham um certo status cult, e uma massa de fãs que as defenda fervorosamente, como a franquia Resident Evil, por exemplo, que veio dos jogos eletrônicos e mesmo possuindo seu primeiro filme em um patamar aceitável, vai descendo ladeira abaixo a partir do segundo, ou mesmo Transformers, que fez grande sucesso com seus 2 primeiros longas, mas após isso, se transformou em um trabalho completamente distinto do que era originalmente, o fazendo ser massacrado pela crítica e esquecido pela grande mídia, mas não por tais fãs. Entre tais franquias, se encontra as Crônicas de Riddick, uma saga cinematográfica que nasce ainda no ano 2000, estrelando o até então novato em Hollywood, Vin Diesel, que só viria a despontar sua carreira no ano seguinte, com o primeiro Velozes e Furiosos. O primeiro volume da franquia, O Eclipse Mortal, até consegue considerável notoriedade e não sofre tanto com as críticas, introduzindo o personagem Riddick na franquia, que até então se apresentava mais como um anti-herói. Contudo, sua sequência de 2004, intitulada As Crônicas de Riddick, veio a ser completamente massacrada pela crítica e até mesmo pelos próprios fãs do personagem, que viram seu protagonista mudar completamente de tom e ambiente. E o que fez a franquia ser engavetada durante muitos anos, vindo a ter um terceiro volume apenas em 2013, em grande parte pela vontade pessoal do protagonista e agora produtor do longa, Vin Diesel, de continuar a interpretar o anti-herói espacial Riddick. Tentando se desvencilhar do fracasso que havia sido o segundo filme da franquia, Riddick de 2013 tenta voltar às suas origens, partindo de uma premissa semelhante à do primeiro filme, colocando seu protagonista isolado em um planeta desértico e inóspito para a vida humana, dessa vez devido a uma traição que sofreu, e tendo que lutar contra todos os tipos de perigos inimagináveis que ali habitam, para que assim pudesse garantir a sua sobrevivência e a de seu sonho de retornar para seu planeta natal, o planeta Fúria, o qual o paradeiro havia se tornado desconhecido após a destruição de todos os mapas que guiariam viajantes até lá. O breve prólogo do longa retrata o passado próximo do protagonista, onde este é coroado líder de uma grande comunidade de seres humanos que vivem no espaço, mas se recusando a fazer um juramento, e dessa forma, fugindo das tradições do grupo, passa a enfrentar resistência até ser finalmente traído por um de seus generais, sendo então levado até o planeta sem nome em que se encontra, quando lhe havia sido prometido o caminho até o seu planeta natal em troca da coroa. Seguido do prólogo, são dedicados quase 20 minutos do longa, com o Riddick quase que no completo silêncio, apenas se adaptando ao seu novo ambiente e conhecendo quais seriam os principais perigos que o perseguiriam neste planeta. Quando o protagonista finalmente volta a se dirigir ao público, ele o faz dizendo justamente que seu maior erro havia sido esquecer de seu lado mais selvagem e animalesco, sendo este o que vinha garantindo a sua sobrevivência ali, e que seu período mais civilizado havia sido o maior erro que poderia ter cometido, pois o tornou fraco e suscetível a sofrer o golpe que sofreu. Mas também pode ser interpretado como uma metáfora para a própria trajetória do personagem nas telonas, pois seu segundo longa, que trouxe esse Riddick mais civilizado, foi visto como um grande erro e descaracterização do personagem. Portanto, o Riddick 3 tenta fazer com que o personagem volte às suas origens, pois esta era a única forma de permanecer vivo, tanto no enredo quanto nas telonas. O filme não se preocupa em reapresentar o protagonista para possíveis novos fãs da franquia, ficando subentendido que este tem poderes sobre-humanos, com sua visão noturna e a força acima do comum, por exemplo. Essa falta de contextualização também leva aos pontos mais inverossímeis da trama, com o protagonista muitas vezes demonstrando ser protegido pelo roteiro e ignorando muitas leis naturais para atingir seus objetivos, com Riddick conseguindo extrair alimento com facilidade de um ambiente que não conhece, bem como manipulando a fauna local, mesmo sem qualquer conhecimento prévio, conseguindo domesticar uma espécie de canídeo e se tornando imune ao veneno dos escorpiões que ali habitavam, sendo tais escolhas uma tentativa de retratar Riddick como um homem acima do comum, mas que em um primeiro momento se mostra mais como uma conveniência de roteiro para o personagem. Após o primeiro ato, onde é apresentado esse processo de adaptação do protagonista, Riddick consegue chegar a uma base de emergência e emitir um sinal de resgate para espaçonaves próximas, mas já o faz sabendo que seria caçado por caçadores de recompensa uma vez que descobrissem sua identidade. A apresentação que o protagonista dá a si próprio, e pouco do passado deste que é explorado pela trama, lhe conferem uma aura de anti-heroísmo, mas a história, indo pelo caminho contrário, vai contrastando tal visão, que é atribuída inicialmente a si,
principalmente com a chegada dos grupos de caçadores, que repletos de clichês de personagens antagonistas, piadas sexuais e posturas prepotentes, se tornam bem menos empáticos do que o protagonista da trama. Posteriormente, quando a trama envolvendo Riddick e Jones é revelada, as relações e as definições de bem e mal dentro do núcleo de personagens da trama ficam ainda mais complexas, pois Jones, mesmo se apresentando inicialmente como uma figura antagônica e que viria a ser o grande oponente de Riddick na trama, mostra que tem motivações dignas para estar ali. E em contrapartida, Riddick, que mesmo com seu passado conturbado e com um longo histórico criminal, ainda assim tem todos os motivos cabíveis para querer sair dali com vida, buscar sua vingança contra aqueles que o traíram e, por fim, reencontrar seu planeta natal, visto que nunca lhe foi concedido a oportunidade de ficar em paz, como sempre quis. Em um dado momento da trama, Luna, um dos membros do grupo de caçadores comandados por Santana, e que demonstra ser profundamente ligado e devoto à fé cristã, sugere que aquele planeta poderia ser o próprio inferno, e que uma vez ali, estariam pagando todos os pecados que cometeram no passado, podendo ser protegidos apenas por anjos, e que só através destes poderiam sair dali com vida. Tal referência ao submundo cristão acaba não sendo levada a sério pelos próprios personagens da trama, e inicialmente, nem mesmo pela própria narrativa, que acaba não aprofundando tal temática. Contudo, quanto mais tempo permanecem dentro do planeta e mais a situação se agrava ali, a fé de que sairiam com vida também vai sendo cada vez mais abalada, o que, por fim, indo contra tudo aquilo que intencionavam inicialmente, os faz acabar dependendo do próprio Riddick, a quem caçavam e planejavam matar, para sair de lá, precisando da proteção e do conhecimento deste para driblar os perigos que o planeta sem nome oferecia. Mesmo que não chegue a ser retratado como um anjo de fato, fica explícita a mudança na forma como os demais personagens e o próprio roteiro passam a enxergar o personagem, com este ganhando um aspecto mais imponente, e que mesmo não se desvencilhando completamente de seu anti-heroísmo, ainda assim demonstra uma evolução para um caráter superior de homem, que apesar de tudo aquilo que sofreu e de que foi ameaçado, ainda assim teve a frieza e a sabedoria para entender que a única chance para que todos saíssem dali com vida seria se os protegesse, sendo, portanto, o anjo que veio a resgatar e proteger os caçadores no planeta sem nome, mesmo que ele mesmo tenha sido responsável por ficarem presos ali. Como dito por Luna, ao adentrarem naquele inferno, tudo o que sofreram era apenas o pagamento por todos os pecados que cometeram, e um anjo anti-heróico como Riddick, ao mesmo tempo em que protege aqueles que precisam, sabe também punir aqueles que merecem. Esse aspecto que alterna entre o protetivo e o punitivo de Riddick fica ainda mais evidente quando se levado em conta as mortes que ocorrem ao longo da trama, mesclando assim o caráter das duas aventuras que o personagem já havia vivido no cinema. Os membros de ambos os grupos de caçadores, que continuaram a agir de forma mesquinha, egoísta e perpetuando os comportamentos e pecados que vinham praticando, como a ganância e ira, foram aqueles que pereceram pelas mãos de Riddick ou para o próprio ambiente, enquanto que os demais, que aprenderam que uma vez dentro daquele planeta não podiam continuar a agir de forma tola, mas sim admitir que estavam errados e cooperar com o protagonista, foram os que conseguiram o deixar com vida, sendo protegidos por Riddick. Isso é ainda mais aprofundado quando desenvolve o relacionamento entre Riddick e Jones, sendo revelado que este último culpava o protagonista pela morte de seu filho no passado, estando ali apenas para conseguir respostas e, posteriormente, o punir. Contudo, ao adquirir a coragem necessária para entender que estava errado e acreditar nas palavras de Riddick, que afirmava não ter sido responsável pela morte do garoto, Jones consegue enxergar a virtude no protagonista, o salvando no fim, devido a todo esse amadurecimento que experienciaram enquanto estiveram no inferno, e aprendendo que Riddick já havia aprendido há muito, quando precisou se reinventar como um ser animalesco e selvagem para sobreviver. Na situação inóspita e brutal em que se encontravam, focar diretamente na sobrevivência e nos instintos mais antigos era a única forma certa de se proteger, sendo a ira, a ganância e os demais pecados que vieram a atormentar os homens civilizados os principais responsáveis pela queda de todos estes. Riddick consegue se mostrar como uma aposta mais conservadora de Hollywood para uma aventura estrelando Vin Diesel. Seu baixo orçamento para efeitos especiais e para atores demonstram isso, mas apesar disso, ainda assim o longa consegue construir uma mitologia concreta para seu protagonista, conseguindo consertar os erros que foram cometidos no passado da franquia, e repaginando o personagem para novas aventuras, o que já havia ser confirmado com a produção de Riddick 4. A evolução do personagem que carrega o nome da franquia é visível em toda a narrativa. Iniciando como um homem civilizado, Riddick é traído devido ao seu caráter mais político e para garantir a sua sobrevivência no inferno, precisa se reinventar e se tornar tão brutal quanto era no passado, mas nem por isso se tornando uma pessoa ruim ou maléfica, sendo apenas o ambiente e a história de vida difícil do personagem os responsáveis por torná-lo tão selvagem e brutal.
mas acima de tudo, um homem com o objetivo de retornar para casa, tendo que passar pelo inferno, se for necessário.